Olá! Hoje a gente vai explorar uma conexão que, à primeira vista, pode parecer bem estranha: a relação entre levantar peso e a saúde do nosso cérebro. Pois é, a ciência tem mostrado cada vez mais que o treinamento de força pode ser uma arma poderosa na luta contra doenças neurodegenerativas. Então, vamos mergulhar no que as pesquisas mais recentes têm a dizer sobre isso. A pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é exatamente essa. Será que uma atividade que a gente sempre associou aos músculos, como a musculação, pode de fato ter um impacto relevante em doenças que atacam o cérebro, como Parkinson e Alzheimer? A resposta, como a gente vai ver, é surpreendentemente promissora. Para a gente entender essa história direitinho, vamos seguir um roteiro. Primeiro, a gente vai entender o tamanho do problema, depois, vamos apresentar o nosso herói improvável, entender como ele age, ver o que a ciência diz, passar umas dicas práticas e, no fim, refletir sobre o papel disso tudo na medicina hoje em dia. Então, vamos começar colocando as coisas em perspectiva. As doenças neurodegenerativas não são um problema pequeno. Pelo contrário, elas são uma das maiores preocupações de saúde pública do nosso tempo, ainda mais com o envelhecimento da população mundial. E o que são essas doenças, afinal? Pense em Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla. O que todas elas têm em comum é essa característica terrível: a morte lenta e contínua das células do cérebro, os neurônios. E isso afeta tudo, sabe? Desde a capacidade de andar e falar, até a de pensar e lembrar. O impacto é gigantesco, não só para os pacientes, mas para as famílias e para a sociedade inteira. E é exatamente aqui que a nossa história tem uma virada bem interessante. No meio de tantos tratamentos complexos e da busca por remédios milagrosos, uma solução parece estar surgindo de um lugar que ninguém esperava: a academia. O treinamento de força está deixando de ser visto só como algo estético ou para os músculos e se tornando uma ferramenta de proteção para o nosso cérebro. Mas como isso é possível? Como é que um braço mais forte pode ajudar um cérebro que está sofrendo? A resposta está numa conversa bioquímica fascinante que acontece entre os músculos e o cérebro. Vamos tentar desvendar um pouco desses mecanismos. O primeiro conceito que a gente precisa entender é o de neuroplasticidade. Basicamente, o nosso cérebro não é uma coisa estática, fixa. Ele consegue se adaptar, mudar, criar novos caminhos. É essa capacidade que permite que a gente aprenda coisas novas ou se recupere de lesões. E o que a ciência descobriu é que o treino de força é um gatilho poderosíssimo para essa habilidade. O segundo personagem principal dessa história é uma proteína com um nome complicado: BDNF. Mas vamos pensar nela de um jeito simples. O BDNF é tipo o superalimento dos neurônios. Ele ajuda as células do cérebro a sobreviver, a se comunicar melhor e a formar as conexões que são a base da nossa memória e do aprendizado. E aqui a mágica acontece. Quando a gente faz um exercício de força, os músculos liberam substâncias que viajam pelo corpo e mandam um sinal para o cérebro: ei, produza mais BDNF. Esse BDNF extra age como um verdadeiro fertilizante, fortalecendo as conexões que já existem e ajudando a criar novas. É uma comunicação direta e muito benéfica. Certo, a teoria é muito bonita. Mas e na prática? Será que isso funciona mesmo? A resposta é um grande sim. E as evidências científicas mostram o impacto direto do treinamento de força em doenças bem específicas. E olha, os resultados são impressionantes. Em pacientes com Parkinson, por exemplo, os estudos mostram uma melhora clara no controle dos movimentos e menos rigidez. Para quem tem Alzheimer, os ganhos são na parte cognitiva, com um aumento importante na memória e na capacidade de planejamento. Já em pacientes com esclerose múltipla, o que se observa é mais força, menos cansaço e uma sensação geral de bem-estar. Os dados são muito consistentes. E os benefícios não param por aí, viu? Além desses ganhos específicos, o treino de força, de forma geral, aumenta a neuroplasticidade, diminui a inflamação no corpo, que é péssima para o cérebro, e ajuda a construir o que os cientistas chamam de reserva cognitiva. Pensa nessa reserva como uma poupança para o cérebro. Quanto mais dinheiro ali, mais ele consegue resistir aos danos da doença. Então, a gente chega no ponto crucial: como colocar tudo isso em prática? Porque não é simplesmente ir para a academia e levantar qualquer peso de qualquer jeito. Para essa população, a prescrição do exercício tem que ser muito cuidadosa, segura e baseada em alguns princípios bem claros. São 4 princípios fundamentais. Primeiro,
individualização. Não existe receita de bolo. O programa tem que ser feito sob medida para cada pessoa. Segundo, progressão. O desafio tem que aumentar aos pouquinhos para continuar estimulando o corpo. Terceiro, especificidade. Os exercícios devem imitar movimentos úteis para o dia a dia. E talvez o mais importante, supervisão. Tudo isso tem que ser feito com o acompanhamento de um profissional qualificado. E com que frequência? A recomendação mínima que a gente encontra na ciência para ter esses benefícios neurológicos é de 2 sessões por semana. Consistência é tudo. E a intensidade? Também não é para ser algo leve demais. Os estudos apontam para uma faixa entre 60% a 80% do máximo de peso que a pessoa consegue levantar uma única vez. Isso garante que o estímulo seja forte o suficiente para provocar aquelas adaptações que a gente quer lá no cérebro. Isso tudo nos leva à grande conclusão. O treinamento de força não é só um extra, um hobby ou algo para fazer se sobrar tempo. A ciência está nos mostrando que ele deve ser visto como parte essencial, fundamental do tratamento. E as palavras da própria pesquisa que baseia a nossa conversa não podiam ser mais claras. O treinamento de força não é só algo para prevenir, mas sim um componente terapêutico essencial. Essa mudança de mentalidade é poderosa e pode transformar a forma como essas doenças são tratadas. E assim, a gente termina com uma reflexão. Se as evidências são tão fortes de que o exercício, em especial o treino de força, funciona como um remédio potente para o cérebro, fica a pergunta: será que, como sociedade e como sistema de saúde, estamos usando essa ferramenta com todo o seu potencial? É algo para se pensar.